Bom dia a todos, que a paz de Jesus faça morada em nossos corações. Peço o amparo da espiritualidade amiga e dos benfeitores espirituais, que Jesus ilumine a minha inteligência neste dia, durante a minha fala. Continuando o estudo do Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. O capítulo em estudo hoje é Ídolos, o capítulo 126. Ídolos, quando falamos em ídolos, pensamos no sentido espiritual. É um dos problemas mais graves do ser humano, é a idolatria. Estudando o Espiritismo, eu aprendi que o pior dos males da humanidade é o egoísmo, é a pior raiz. E desse egoísmo surgem diversos frutos perniciosos, que é a ambição, o orgulho, a vaidade, a prepotência, a indiferença e a dureza. Se nós pararmos para pensar o que vem a ser o egoísmo, nós vamos concluir que é um processo idolátrico, é o culto do eu. Nós estamos nos cultuando. A gente tira Deus do nosso coração e lá nós colocamos outras coisas. A gente coloca coisas, objeto e outros seres no nosso coração. Agora, a proposta central da evolução é nós gravitarmos para Deus. Deus sendo o centro de tudo e o centro do nosso sentir. Agora, como diz o apóstolo Paulo, no livro dos Espíritos, que o objetivo final da humanidade é a gente gravitar para a unidade divina, para gravitarmos para Deus. O que a gente precisa para nós gravitarmos para Deus? Nós precisamos da justiça, do amor e da ciência. O que é essa ciência? É o conhecimento, né? A partir do momento que nós vamos conhecendo, a gente vai mudando o nosso proceder diário, todas as nossas ações, nós vamos colocando Deus. E contrário a tudo isso, é a injustiça, o ódio e a ignorância, né? A falta de conhecimento. Quando nós voltamos as costas para Deus e fazemos a regra do jogo para prejudicar alguém com o objetivo de fazer o bem para nós, nós vamos prejudicar alguém e vamos fazer bem a nós. A gente está sacrificando a nossa consciência, sacrificando alguém e sacrificando a nossa paz futura. Porque é o seguinte, nós não fomos criados para o mal, nós estamos mal. Mas um dia essa consciência vai despertar. Só que a gente não vai poder fazer um novo passado. A gente sim pode mudar, fazer um novo fim. Então, essa fala é de Francisco Cândido Xavier. O que nós já fizemos não tem volta. Então, a gente não vai poder ficar se martirizando por isso, né? Vamos procurar fazer um novo fim. E é o seguinte, qual é o problema desse processo idolátrico? A gente não vai evoluir, nós vamos ficar estagnados. Nós vamos ficar ali parados, né? Então, a gente vai tornar aquilo que adoramos. Nós vamos ser o que adoramos. Se a gente adorar o dinheiro, a gente só vai ficar pensando no dinheiro.
Então, o exemplo para nós é Jesus Cristo. Jesus, porque Jesus, Ele é o exemplo de adoração. Jesus, Ele ama a Deus de todo o seu espírito, de todas as suas forças e todo o seu coração. É o exemplo, nós temos que seguir Jesus. Se a gente fugir desse exemplo, Jesus, nós estamos num processo idolátrico, né? Porque se a gente para pensar, a gente vai ver que, né? Eu paro para pensar e eu vejo aí que no meu coração, infelizmente está cheio de ídolos. E a gente tem que ir tirando esses ídolos de dentro de nós e colocando Deus em todas as nossas ações. Agora, voltando ao livro, é o início do livro aqui. Essa frase, que vós abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, Atos, capítulo 15, versículo 29. Essa frase, ela fala do concílio de Jerusalém. Detalhes desse concílio nós vamos encontrar no livro Paulo e Estevão. Então, quando Paulo começou aí a expandir o evangelho para além do ciclo judaico, os gentios começaram a ser acolhidos ali como cristãos. E ali existia, né, os judeus que eram mais liberais e ali os mais tradicionais. Paulo fazia parte ali dos judeus mais liberais. Aí, esses judeus que eram mais tradicionais, eles começaram a exigir dos gentios determinadas práticas judaicas, que era ali da cultura a cultura judaica. Aí Paulo não concordou, porque para ele essas práticas, que era a circuncisão, a observância do sábado, lavar as mãos, não era simplesmente lavar as mãos, tinha tudo um ritual ali para lavar as mãos. Então, para Paulo e outros judeus ali que eram mais liberais, eram práticas externas. O que importava mesmo era a vivência espiritual. Então, ali, né, houve um embrolho, né, houve uma dificuldade ali. Então, eles resolveram fazer esse concílio em Jerusalém. É um encontro para ir resolver essas diferenças, essas divergências. Aí, foram lá para Jerusalém, Paulo e alguns apóstolos. E lá em Jerusalém já estavam outros apóstolos. Ali houve, assim, muitas discussões e para entrar ali num consenso, e aí exigiram a circuncisão de Tito, né? Aí Paulo não concordou, ele se irritou. Aí Pedro, que era o conciliador, falou para Paulo, ceda agora para você ganhar depois, porque o seu objetivo não é liberar os gentios dessas práticas? Aí, depois de muita discussão, aí chegaram aí num consenso, né? E os gentios foram liberados dessas práticas. Mas ali foram exigidos outras coisas ali no lugar das práticas judaicas. E uma das exigências foi abster-se de carne sacrificada aos ídolos. O que vem a ser esse abster-se de carne sacrificada aos ídolos? Então, naquela época, era assim, comum, né? O sacrifício de animais nos templos pagãos. Até lá em Jerusalém também existia esse sacrifício de animais
Aí foi exigido que os gentios não se alimentassem dessas carnes, porque as carnes sacrificadas, quem sacrificava eram as pessoas mais abastadas. Eles não comiam, então essa carne era distribuída para as pessoas mais carentes, porque naquela época não era comum o consumo de carne. Aí, por que Emmanuel traz essa prática, esse sacrifício aos ídolos? Para a nossa reflexão, porque até hoje nós ainda adoramos muitos ídolos. É só a gente parar para pensar, porque nós temos aí muitos ídolos nos nossos corações. Então a gente tem que se abster e tirando todos esses ídolos de dentro de nós. Então, agora, voltando ao livro, os ambientes religiosos não perceberam ainda toda a extensão do conceito de idolatria. Então é o seguinte, aí vão dizer para nós, nossa, adorando imagens, é proibido adorar imagens, está lá no primeiro mandato moral, no primeiro mandamento, lá das leis mosaicas, é proibido adorar imagens, mas este é o menor problema. O pior é o que está dentro do nosso coração, o nosso proceder diário e o que nós estamos idolatrando. Então, no nosso proceder diário, vamos colocar Deus. Vamos colocar Deus. Essa semana aconteceu uma determinada coisa comigo que ia terminar um prazo. Aí eu falei com a pessoa que entende ali, olha, é o seguinte, termina esse prazo? Ele virou para mim e falou assim, sim, termina, mas não precisa fazer não. Você não precisa fazer porque não tem multa. Eu falei, peraí, pensei comigo, Jesus faria isso? Jesus não faria isso. Então eu vou fazer, se tem prazo eu vou obedecer à lei humana. Porque aqui eu estou encarnada, então eu vou obedecer à lei humana. Lógico que eu tenho que obedecer à lei divina, mas vou obedecer à lei humana. Então, voltando ao livro. Então, quando nos referimos a ídolos, tudo parece indicar exclusivamente as imagens materializadas nos altares de pedra. Essa é, porém, a face mais singela do problema. Então, por exemplo, nossa, tem altar de pedra, tem imagens, mas é a face mais singela. Isso é o mais simples. O pior é a nossa postura. Então, o que os profetas mais falavam na época era a questão da idolatria. Eles falavam das imagens, mas especialmente da postura. Tem até o símbolo, e ele aparece muitas vezes no Antigo e no Novo Testamento. Esse símbolo é representado pelo adultério, representando a figura da prostituta. E aparece no livro Apocalipse, é o símbolo da alma que se prostituiu, quer dizer, adulterou a lei divina. Então, quando a gente pensa, fala, não, essa lei eu cumpri na íntegra, porque nunca pratiquei o adultério. Sim, praticamos. Adulterar, às vezes adulteramos filas, né? Agora não, agora eu sou mais idosa, mas quando eu era nova, eu passava na frente de todo mundo, né? Ó, vamos formar fila aqui, nossa, eu já estava derrubando todo mundo, estava lá a primeira. Adulterei? Sim, adulterei. E quantas coisas, né? Às vezes a gente acompanha lá, não assisto televisão, nada, mas vamos supor,
Às vezes na rede social a gente vê, tal alimento é adulterado. Nossa, olha, eu usava isso daqui e achava que era tão bom. Adulterado. Então, a lei divina é a lei moral. Então, serve para tudo. Então, ao invés, de casar-se com Deus, quer dizer, vou explicar isso daí. Elegeu outros ídolos, serviu a outros ídolos. Então é o seguinte, esse casar com Deus é o seguinte, um relacionamento, se relacionamos com alguma pessoa, mas ali respeitando aquela pessoa, vamos construir uma família para viver ali, viver e praticar os ensinamentos de Jesus. Estamos casados com Deus. Não quer dizer, então agora eu não posso mais casar porque é só Deus. Então é tudo na nossa vida, nós vamos colocar Deus. Então, o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, ele trata da idolatria, porque quando aparece lá a palavra Baal em hebraico, quer dizer deuses, referência a maridos, Então, a tradução do Evangelho de João, no capítulo 4, ele coloca ali maridos, mas na verdade a conversa é de idolatria. Por quê? Porque a mulher samaritana começa ali perguntando a Jesus como ela adora Deus. Então Jesus fala, até agora você adorou diversos deuses, maridos. Quando o marido é um só, Deus. Então a gente tem que ter Deus no nosso coração. Agora, voltando ao livro. Necessitam os homens, quando eu falo voltando ao livro, são as frases do capítulo 126. Necessitam os homens exterminar antes de tudo outros ídolos mais perigosos que lhe perturbam a visão e o sentimento. Quer dizer que perto dos ídolos perigosos que moram dentro de nós, o pior de todos é o nosso proceder. Nós precisamos fazer a nossa reforma íntima. Olha, no Novo Testamento, Mateus, capítulo 6, versículo 21, pois onde estiver o vosso tesouro, lá estará o vosso coração. O que nós elegermos para adorarmos, o nosso coração, o nosso pensamento e a nossa vida vai gravitar em torno disso daí. Quando uma pessoa cultua o dinheiro, ele mata, ele rouba, ele aí dá prejuízo para uma comunidade inteira. A gente vê assim, notícias de pessoas que dão prejuízo aí para uma cidade, para o estado, prejudica muita coisa. Então a gente está num processo idolátrico, é o culto de nós mesmos. Nós estamos colocando aqui no nosso coração o dinheiro, Isso também acontece com o poder. Então, trabalha numa determinada empresa e surge um cargo. Então, ele vai fazer de tudo. Ele vai prejudicar os colegas, ele faz falcatruas nessa empresa para chegar a esse cargo. Ele está sacrificando aos ídolos. Se ele consagrar esse cargo a Deus, ele vai conseguir esse cargo aí pelo estudo dele, pela capacidade, para chegar a esse cargo, ajudar essa empresa a crescer, para dar mais empregos, e ajudar os colegas dentro ali da empresa. Aí ele consagra o cargo dele a Deus, chegando lá pela capacidade, não fazendo falcatruas, Agora, no caso também de culto a pessoas, como cultuar pessoas, Como somos seres falíveis. E a gente tem aí conhecimento, de tempos atrás, que teve líder
de seita religiosa que levou ao suicídio milhares de pessoas, né? Então as pessoas estão ali cegas, né? Não tem Deus no coração, aí não pensa, né? Não está colocando Deus ali, está idolatrando aquele ser ali que é falível. Isso também no caso do sexo, né? A pessoa que entra num relacionamento ali, respeitando aquela alma, né? Cuidando daquela alma para formar uma família, ele está consagrando a Deus essa união. Agora, se tem ali simplesmente para o prazer e sempre colocando ali as pessoas do seu relacionamento só pensando no prazer, ele está sacrificando aos ídolos. É como Jesus disse, olha, em Mateus capítulo 15, versículo 14. Deixai-os, são cegos e guias de cego. Se um cego guia outro cego, os dois cairão no buraco, né? Então, esse processo, ele é muito sério. Então, nós precisamos ter consciência, viver e praticar o Evangelho. É preciso que Deus cresça em nosso coração e que nós diminuamos. Porque quando a gente está, por exemplo, cultuando dinheiro, a gente está endeusado, né? Achando que é o Deus, e Deus está diminuído. Então, que Deus cresça em nossos corações e que nós diminuamos. A primeira lei moral, né, o primeiro mandamento, ele fala da adoração. Então, ela é fundamental, que a gente trabalhando essa base, o restante não será comprometido. Agora, voltando ao livro. Demora-se a alma muitas vezes em adoração mentirosa. Esse demora-se de Emmanuel demora muitos séculos, muitas reencarnações. Então a gente fica idolatrando a si mesmo, cultuando o dinheiro. Aí vem, né? Vem numa reencarnação, numa situação difícil, né? Com falta de recursos, aí fica invejando o que o outro tem, o dinheiro do outro. Então, esse é um processo de adoração muito complexo. Agora, refere-se o versículo às coisas sacrificadas aos ídolos, e o homem está rodeado de coisas da vida, movimentando-as. A criatura enriquece o patrimônio evolutivo. É necessário, no entanto, diferenciar as que se encontram consagradas a Deus e as sacrificadas aos ídolos. Então, no nosso proceder diário, no nosso dia a dia, vamos nos perguntar sempre, já falei atrás, estamos sacrificando as nossas ações aos ídolos ou consagrando a Deus? O dinheiro que temos, os recursos que recebemos, nós estamos aplicando de maneira justa, no que é louvável, ou nós estamos amontoando? Então, aqui tem um exemplo que está no Novo Testamento, no capítulo 12, do versículo 16 ao 21, que é o rico insensato. Então, ele era um agricultor, que ele tinha ali muitos grãos depositados, muitas colheitas, mas os celeiros eram pequenos. Então, ele pensou, vou destruir esses celeiros e construir maiores, porque ele foi abençoado numa colheita muito farta, né? Então, ele precisava de celeiros maiores para ir depositando tudo isso daí, todas essas colheitas. Aí, uma noite, Deus fala para ele, louco, né? A sua alma será pedida. Ele fica desesperado, porque até então ele foi depositando tudo isso daí, pensando,
vou ter uma vida confortável por muito tempo. E quando? Né? Aí ele ia desencarnar. Ele não ia usufruir de nada daquilo que ele ficou amontoando. Então, é para pensarmos, há muita reflexão sobre isso daí. Então, é claro, né? Eu ouvi lá hoje na fala lá no centro, então eu vou pegar o dinheiro que eu tenho, não é nada disso não, a gente não vai ficar distribuindo o nosso dinheiro aí, a rodo aí para dizer, que ele é caridoso, não é nada disso não, que nós vivemos num mundo da matéria, nós precisamos do dinheiro para a nossa sobrevivência, isto é, nós vamos trabalhar de maneira equilibrada, equilíbrio em tudo. Porque se a gente não tiver equilíbrio no nosso dia a dia e no nosso trabalho, nós vamos adoecer, né? Então, a gente tem que trabalhar, porque a gente tem que sobreviver. Vivemos no mundo da matéria. Mas temos que ter tempo. Vamos aí viver e praticar o evangelho, né? Porque se nós, por exemplo, não importa que a pessoa desperte hoje e que logo desencarne, mas pelo menos já despertou, já é alguma coisa, né? Então, a gente vai trabalhar dentro do razoável e não ficar amontoando nada. Não adianta a gente amontoar, né? A gente precisa ter aquilo, o necessário para a gente sobreviver. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu vou sempre para Palmelo. Palmelo é uma cidade pequena, uma cidade espírita. E lá tem pessoas jovens, que quando ele trabalha, porque ele tem família, tem a esposa, tem filhos. Mas ele se dedica, o tempo que ele tem livre, na prática do evangelho. Mas ele não está preocupado em amontoar. Ele está preocupado em apenas sobreviver, né? E ali ele está desenvolvendo as atitudes boas dele, porque o que ele vai levar são as virtudes, essas virtudes que ele vai levar, porque ele não vai levar nada de material, porque a hora que a gente desencarnar, vai ficar tudo aqui. Agora, voltando ao livro. A ambição de alcançar os valores espirituais, de acordo com Jesus, chama virtude. Quando os valores espirituais ocupam a nossa meta, que a gente tiver ali solidariedade para com o outro, respeito, tudo, né? Todas essas virtudes fazem parte do nosso dia a dia. Isso chama-se virtude, nós estamos consagrando a Deus. Não há problema nenhum quer dizer que eu não posso progredir? Pode. Não há problema em progredir, ser útil, mas Jesus tem que fazer parte de tudo. Emmanuel diz que virtude é quando os valores espirituais são a meta. Em tudo, a gente pode colocar Deus em tudo. Devemos, né? Devemos colocar Deus em tudo. Agora, voltando ao livro. O propósito de atingir vantagens transitórias no campo carnal, no plano da inquietação injusta, chama-se insensatez. Uma coisa é a gente almejar alguma coisa. Vivemos no mundo da matéria, a gente almeja ter uma casa, almejamos ter um carro e outras coisas, podemos. Só não podemos amontoar, porque aí será insensatez. Se a gente pensar em amontoar, vamos trabalhar, né? Aí trabalha, faz hora extra, não dá atenção para a família, não tem tempo de vir no centro, não tem tempo de estudar o evangelho, não tem tempo de praticar. Então, não resolve nada. É insensatez. Então, a gente tem que ser sensato. Trabalhar dentro dos nossos limites. Nós também podemos espelhar, inspirar em outras pessoas
para o nosso crescimento. A gente espelha na pessoa, no seu trabalho, e a gente vai usar o nosso conhecimento, a nossa inteligência. Por exemplo, pessoas aí, né, que trabalharam tanto aí em prol do irmão, em prol do próximo, Francisco Cândido Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Divaldo Franco, Eurípides Balsanufo. Agora, uma coisa é eu me inspirar neles. Agora, outra coisa, eu ficar idolatrando. Por exemplo, nosso Francisco Cândido Xavier não chega da minha mente. Vou para Uberaba, vou ver se eu consigo algum objeto do Chico, porque eu preciso ter algum objeto do Chico. Estou sacrificando isso aos ídolos. Eu tenho que me inspirar nele para o meu crescimento espiritual. Ele vai servir de exemplo. Isso pode, né? Ele é o exemplo, mas eu não posso ficar idolatrando. Aí seria sacrifício aos ídolos. Agora, é a última frase do capítulo 126. Quando te encontres, pois, preocupado com os insucessos e desgostos no círculo individual, não ouvides, não esqueça, que o Cristo, aceitando a cruz, ensinou-nos o recurso de eliminar a idolatria mantida em nosso caminho por nós mesmos, né? Há tempos atrás, né, a gente falava da crucificação de Jesus, então a gente pensava assim, nossa, meu, pelo amor de Deus, o que é isso? Não. Se Jesus fosse cultuar ele mesmo, ele ia falar, não vou ser crucificado, não. Eu sou o Filho de Deus, eu sou representante de Deus aqui na terra, eu não vou ser crucificado. E outra coisa, Jesus poderia utilizar de outros recursos para não ser crucificado. Mas Jesus mostrou para nós. Jesus reencarnou e veio aqui, porque Jesus já era um espírito puro. Ele veio aqui para mostrar para nós que nele não tinha nenhum processo idolátrico mais. Então, aquele ato de Jesus foi a perfeita adoração a Deus. Foi um ato sublime, a crucificação de Jesus. Mas tem no Pai Nosso, né? Que seja feita a tua vontade. Então, ele fez a vontade do Pai, né? Então, Jesus foi fiel à consciência dele e a Deus. Então, nos tempos atuais, nós precisamos ficar atentos, né? Para a gente aí não cultuar ideias, ideologias, né? Porque culto a pessoas, principalmente, né? Na área aí da política, da religião. Então, nós precisamos viver, praticar o Evangelho, para que seremos mansos, serenos, justos e não pessoas, né? Impacientes, aí com toda essa cegueira de ficar colocando ídolos em nossos corações. Vamos nos abster desses ídolos. Espero que eu tenha conseguido passar a mensagem desse capítulo 126, ídolos, e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E desejo a todos um domingo maravilhoso. E para o pessoal que vai lá para Rio Preto na psicografia, que Deus os acompanhe, né?